terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de correção das atividades realizadas no pós-médio de Física, no mês de junho. Beijos, boa aula! Pessoal, então vamos lá, resolver a questão do Enem 2016. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser. Então, para calcular essa corrente, nós vamos pegar a potência máxima, que é de 6.800 watts. Então, nós temos a relação matemática, que potência elétrica é igual a intensidade de corrente vezes a diferença de potencial. Então, nós temos que a potência máxima é de 6.800, que é igual a corrente vezes a diferença de potencial de 220. Então, nós temos que a corrente é igual a 30,9 amperes, só porque o enunciado diz o seguinte, que ele tem que ter uma tolerância próxima de 10%. Então, ele precisa ter essa intensidade de corrente mais 10% desse valor. Então, 10% de 30,9 é 3,09. Então, a intensidade de corrente máxima vai ser 30,9 mais 3,09, que vai dar 33,99 amperes. Professora, então não tem aproximadamente 34, né? Professora, não tem essa alternativa, mas a qual que mais se aproxima? 35 amperes. Eu não posso colocar 30 porque vai dar um valor abaixo, então a alternativa certa nesse caso aqui é a letra. Pessoal, então vamos. Enem 2016, página 67, número 26. Uma lâmpada LED que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual o valor da redução da potência consumida ao substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Então, ele quer saber o valor da redução da potência consumida. Para resolver isso, primeiro nós precisamos calcular, né, qual que é o valor da potência da lâmpada de LED. Então, ele falou que a diferença de potencial é de 12 volts e a corrente é de 0,45. Então, substituindo os valores e fazendo essa multiplicação, nós temos que a potência dela é de 5,4. Se a potência dela é de 5,4, para mim saber a redução da potência consumida vai ser 60, que é a incandescente, menos 5,4. Então, isso vai me dar um valor de 54,6. Essa alternativa correta nesse caso vai ser a alternativa A, 54,6. Cuidado para não cair no peguinha e marcar a D, pensando que é o resultado que você encontrou aqui. Você precisa fazer a diferença entre as duas para saber o valor da redução da potência consumida. Enem 2018, página 74, número 5. Muitos smartphones ou tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas,
formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, nós temos aqui um circuito que apresenta as resistências, certo? Qual a resistência equivalente do circuito provocado por um toque que fecha o circuito A? Então, para calcular a resistência equivalente, primeiro nós vamos ter duas resistências em paralelo. Então, nós iremos utilizar essa equação. Resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo os valores, como as bases são iguais, conserva a base e soma os expoentes. Nós vamos ter aqui 2 quartos, simplificando por 2, 1 meio, invertendo, resistência equivalente é igual a 2 ohms. Agora, nós vamos ter duas resistências em série, então é só somar. As resistências vai ser 2 mais 4, a resistência equivalente é 6 ohms. Então, a alternativa certa, letra C, 6 quiloohms. Eletrodinâmica, as atividades realizadas no dia 25 de junho. Enem 2015, página 59, número 15. Um estudante precisa instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto. Verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pensou os símbolos adotados, e qual dos circuitos esboçados atende às exigências. Então, vamos analisar. Pessoal, então para que as tomadas e lâmpada tenham a mesma tensão, elas precisam ser ligadas em paralelo à rede elétrica. Por último, para que consiga desligar a lâmpada, elas precisam estar associadas em série uma com a outra e em paralelo com as tomadas. Então, a alternativa que corresponde é a alternativa E. Na alternativa E, nós temos essa configuração. Enem 2017, página 70, número 8. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposto a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico da corrente elétrica e diferença de potencial. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a... Então, nós vamos calcular a resistência elétrica através da lei de Ohm. Então, a resistência equivalente é igual à corrente total. Se nós analisarmos o gráfico aqui, nós temos que a diferença de potencial é igual a 1 volt, quando a corrente elétrica é igual a 2 ohms.
Então, vocês podem pegar qualquer um desses pontos. Então, eu peguei aqui esse segundo ponto aqui no gráfico, ó, eu peguei esse ponto aqui. Então, a diferença de potência igual a 1, a corrente elétrica igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Porque a corrente ela está multiplicada por 10 a menos 6. Então, realizando essa operação, nós temos aqui um valor da resistência equivalente igual a 0,5 vezes 10 elevado a sexta ohms. Só porque ele pegou e falou assim, no enunciado ele diz que quando ela é exposta a esse gás tóxico, então o valor ele aumenta 4 vezes. Então, nós vamos multiplicar 0,5 vezes 10 elevado a 6 vezes 4. Então, nós temos que o valor é de 2 vezes 10 elevado a sexta ohms. Isso nós temos na letra E. Então, a alternativa é Enem 2017. Página 72, número 13. A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade movido a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usando no fornecimento de energia para a rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. Então, mesmo com a ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecida, abastecendo a cidade onde está instalada, pois por que ela continua, mesmo na ausência de vento, ela vai continuar abastecendo a cidade? Então, olhando o esquema apresentado, percebe-se que o hidrogênio e o biogás ainda podem ser armazenados para a geração de calor e eletricidade. Então, se nós olharmos aquele esquema, nós vemos que o hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar calor e eletricidade. Então, a alternativa certa é a letra B, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Boa aula. Beijos.